Bandeira, professor, poeta, cronista, crítico e historiador literário, nasceu em Recife no dia 19 de abril de 1886 e faleceu no Rio de Janeiro no dia 13 de outubro de 1968. Manuel Bandeira era filho do também Manuel Bandeira e de Francelina Ribeiro. Com 10 anos, se mudou para o Rio de Janeiro para cursar o secundário no externato do Ginásio Nacional, hoje Colégio Pedro II, bacharelando-se em letras. Em 1903, foi para a Escola Politécnica de São Paulo para fazer o curso de engenheiro arquiteto, mas no ano seguinte abandonou os estudos por motivos de saúde. Manuel foi diagnosticado com tuberculose e fez estação de tratamento por diversos lugares do mundo, sendo eles Campanha, em Minas Gerais, Teresópolis e Petrópolis, no Rio de Janeiro, e por último em Clavadel, na Suíça, onde ficou de junho de 1913 a outubro de 1914. Voltando ao Brasil, iniciou sua carreira literária e em 1917 publicou A Cinza das Horas, contendo poemas de quando estava doente. Desencanto. Eu faço versos como quem chora, de desalento, de desencanto. Fecho meu livro, se por agora não tens motivo nenhum de pranto. Meu verso é sangue, volúpia ardente, tristeza esparsa, remorso vão. Dói-me nas veias, amargo e quente, cai gota a gota do coração. E nestes versos de angústia rouca, assim dos lábios a vida corre, deixando um acre sabor na boca, eu faço versos como quem morre. Desencanto pode ser considerado um metapoema, ou seja, é um poema que busca explicar o seu próprio processo de criação literária. Nos versos acima, é possível ver que o autor convida o leitor a visitar o seu escritório e conhecer as engrenagens que movem a escrita. A literatura, nesse caso, é tida como válvula de escape, o lugar onde o sujeito encontra alento para o profundo sofrimento. Através da leitura do poema, somos capazes de enxergar a dor e o desamparo do poeta, que labuta para transformar seus transtornos pessoais em palavras. Em 1919, publicou seu segundo livro de poemas, Carnaval. Enquanto o anterior evidenciava as raízes tradicionais de sua cultura e, formalmente, sugeria uma busca da simplicidade, esse segundo livro caracterizava-se por uma deliberada liberdade de composição rítmica. Os sapos. Enfunando os papos, saem da penumbra, aos pulos os sapos. A luz os deslumbra. Em ronco que a terra, berra o sapo boi. Meu pai foi à guerra. Não foi, não foi. O sapo tanoeiro, parnasiano aguado, diz: meu cancioneiro é bem martelado. Vede como prima em comer os iates. Que arte! E nunca rimo os termos cognatos. O meu verso é bom, frumento sem joio. Faço rimas com consoantes de apoio. Vai por 50 anos que lhes dei a norma. Reduzi sem danos a formas da forma. Clame a saparia, em críticas céticas. Não há mais poesia, mas há artes poéticas. Urra o sapo boi. Meu pai foi rei. Foi, não foi. Foi, não foi. Brada em um assomo o sapo tanoeiro. A grande arte é como lavor de joalheiro. Ou bem de estatuário. Tudo quanto é belo, tudo quanto é vário, canta no martelo. Outros, sapos pipa, um mal em si cabe. Falam pelas tripas. Sei, não sabe, sabe. Longe dessa grita, lá onde mais densa a noite infinita, veste a sombra imensa. Lá, fúlgido ao mundo, sem glória, sem fé, no peral profundo e solitário é. Que soluças tu, transido de frio, sapo cururu na beira do rio. Numa crítica clara ao parnasianismo, movimento literário que definitivamente não representava o poeta, Bandeira constrói esse poema irônico, que tem métrica regular e é profundamente sonoro. Trata-se aqui de uma paródia, uma maneira divertida encontrada pelo eu lírico de diferenciar a poesia que praticava daquela que vinha sendo produzida até então. Os sapos são, na verdade, metáfora para os diferentes tipos de poetas, como por exemplo o poeta modernista e o vaidoso poeta parnasiano. Ao longo dos versos, vemos os animais dialogarem sobre como se constrói um poema. Durante toda a vida, fez críticas de artes plásticas, crítica literária e musical para vários jornais e como crítico de arte. Manuel Bandeira revelou particular afeição pelas velhas igrejas coloniais da Bahia e de Minas Gerais, pela arte arquitetônica dos conventos e dos velhos casarões portugueses da Bahia e do Rio de Janeiro, e pelas formas singelas das mais humildes igrejas do interior vistas. Terceiro ocupante da cadeira 24, foi eleito em 29 de agosto de 1940. Na sucessão de Luiz Guimarães, e recebido pelo acadêmico Ribeiro Couto em 30 de novembro de 1940, recebeu os acadêmicos Peregrino Júnior e Afonso Arinos de Melo Franco.
Teresa Aita foi uma artista brasileira que nasceu em Belo Horizonte no ano de 1900 e faleceu em Nápoles, na Itália, em 1967. Apesar da sua curta trajetória, Teresa teve grande peso na constituição da arte moderna brasileira. Na sua adolescência, entre 1914 e 1918, estudou na Academia das Belas Artes, em Florença, com o artista italiano Galileo Ottini. Ao retornar ao Brasil, Zina Aita faz contato com Manuel Bandeira e Ronald de Carvalho, além de se tornar amiga da Anita Malfatti e do Mário de Andrade. Em 1920, ela realiza sua primeira mostra individual em Belo Horizonte e causa polêmicas. O principal quadro da mostra é o retrato de 1920. Ele apresenta um garoto no canto direito da tela. Sua principal característica são suas cores marcantes e fortes, apontado pela pesquisadora Ivone Luiza. 2 anos depois, a artista participou de um marco da arte brasileira, que foi a Semana da Arte Moderna. Das suas 8 obras que compõem a exposição, Homens Trabalhando à Sombra, de 1922, é a mais conhecida e a melhor recebida pelo público. A inovação de Zina Aita nesse quadro está em recusar as cromáticas tradicionais empregadas pelas artes plásticas da época. Além disso, ao articular modernidade e tradição, a pintura explora a dialética fundante do modernismo.